Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje vamos falar de dois assuntos. Primeiro, sobre a eterna briga eleitoral do Vasco e depois sobre a medida provisória que abre portas para várias alternativas que os clubes não podiam utilizar por estarem escravizados por uma emissora de TV e por seus maus administradores. Eu sou Ivan Luiz Maia Pereira, torcedor e sócio do Vasco, velhinho, mas ainda esperançoso de que o clube volte a vencer jogos e títulos para a alegria da sua imensa torcida. Vamos começar pela eleição do Vasco, num ano de pandemia e quem sabe eleições municipais também. E a briga pela eleição vascaína continua. Vem eleição por aí e a merda continua. Quem pode votar, quem não pode votar, como vai ser a eleição, a confusão continua grande. E o cansaço também. Porra, essa merda não tem jeito nunca, deve pensar o torcedor. Eu vivo dizendo que o problema do Vasco é a política de baixo nível que é praticada em nosso clube. Eu não disse que, enquanto não houver uma limpeza nos quadros diretivos e influenciadores das cortes vascaínas, viveremos num ambiente nojento e corrompido? E quem continuará pagando o preço dessa esculhambação? Com certeza será o sócio que não se meteu nessa confusão com a única intenção de ajudar o clube. Será também o torcedor que paga a sua associação como sócio-torcedor sem ter direito a voto e dar palpite. E também, pior do que tudo, o torcedor que vai aos jogos, assina a Premier, compra camisa ou assiste o jogo pela TV, dando audiência e prestigiando os patrocinadores das emissoras. Confesso que já estou muito velho para acreditar que haverá solução pelas vias da negociação. E simplesmente porque sempre haverá uma corrente que não quer regularizar as coisas. Assim como no Brasil, também no Vasco, não interessa um grupo ou grupos que a paz seja instaurada. Infelizmente, há gente que só consegue viver em ambiente conturbado e confuso. E essas pessoas não possuem caráter e se alimentam do resultado da desorganização. Vivem num ambiente propício para disseminar a filosofia de uma ideologia, que eu não acho que seja, já é uma cultura disseminada no país de que o quanto pior, melhor, para enganar e engambelar as pessoas de bom coração e bons princípios. Depois da vinheta, vou mostrar para vocês uma proposta para tentar melhorar o nível de conhecimento dos sócios eleitores do clube sobre os candidatos a cargos eletivos e administrativos do Vasco. Isso através da obtenção de informações básicas sobre eles para que conheçamos melhor os candidatos a todos os postos. Quem sabe eu consiga que outros influenciadores do YouTube ajudem a levar esse projeto para frente. Depois vamos falar sobre as alternativas para o futebol ganhar dinheiro com a mídia. Até já. Volto já. Como estava dizendo, se já é difícil pacificar, consertar, moralizar o clube de dentro para fora, talvez possamos começar a tentar recuperar o clube de fora para dentro, conhecendo melhor as pessoas que estão nos grupos que compõem as chapas da eleição do final de ano. Afinal, são essas pessoas que vão ocupar cadeiras em vários conselhos ou diretorias do Vasco. Para isso, precisamos em primeiro lugar conhecê-las, que elas saiam do anonimato e da barra da saia dos candidatos à presidência, para que saibamos quem são e quais suas competências. Até agora, só sabemos o nome de alguns candidatos à presidência, mas é extremamente importante saber quais os nomes que as chapas apoiam para compor e dirigir os vários conselhos do clube, assim como os principais candidatos às vagas das diversas vice-presidências do clube. Seria importante que as diversas chapas divulgassem informações sobre as pessoas que iriam tocar o Vasco. Além de oferecer aos eleitores os nomes dessas pessoas, gostaríamos de conhecê-los melhor,
e para tanto seria importante acessar seus currículos. Gostaríamos de conhecer sua formação escolar, sua profissão, sua fonte de renda e qual sua habilitação para ocupar o espaço que o presidente ou a chapa quer que ocupem. Gostaríamos de obter mais informações sobre as pessoas que compõem as chapas e não somente dos nomes que encabeçam as chapas, que normalmente são pessoas coroadas já conhecidas. Precisamos conhecer quem são as pessoas que vão tocar as diversas naus vascaínas. Afinal, Vasco da Gama comandava uma frota e não um único barquinho. Outra coisa que seria importante é que as chapas apresentassem suas propostas e se comprometessem com projetos diversos que compusessem um programa sólido, visando tirar o Vasco do buraco em que se meteu. Por isso, gostaria de saber de todas as chapas: 1. Qual o seu projeto para o futebol? Time, estrutura de pessoal, administrativa, recursos físicos. 2. Qual o seu projeto para os demais esportes? 3. Qual o seu projeto financeiro? Obtenção de recursos, entrada de dinheiro, pagamento de salários, equacionamento de dívidas, contratos com jogadores e pessoal técnico, contratos com emissoras e transmissores do conteúdo futebol, a medida provisória do futebol, o que pensam disso, qual o seu projeto para os sócios? 5. Clube empresa ou futebol empresa? 6. Qual o seu projeto de reforma do estatuto ou prefere a manutenção do atual? 7. Existe um projeto para auditar o Vasco ou acham que o Vasco caiu nesse abismo por livre e espontânea vontade? É isso que me veio à cabeça, mas gostaria de ouvir de vocês o que mais querem saber sobre os candidatos e suas chapas. Compartilhem com os amigos vascaínos nossas dúvidas para melhorar nossas escolhas e que nossas preocupações cheguem também a outros canais que se preocupam com o Vasco, para que finalmente possamos conhecer melhor todas as pessoas que dirigirão o clube. Vamos cair na real e ajudar a conhecer o Vasco por dentro. E para que isso aconteça, precisamos colocar os sócios votantes em condições de igualdade com os políticos que manipulam as cordas do Vasco. Para que os sócios sejam respeitados e não sejam manipulados, precisamos esclarecer algumas coisas. Para tanto, vou colocar na tela umas informações sobre os sócios estatutários obtidas no dia 13 de julho de 2020 no site oficial do Vasco e questionar determinadas discrepâncias. Primeiro vou colocar na tela o quadro de sócios de todas as categorias do clube, para vocês terem certeza de que a informação veio de dentro do site do Vasco. Agora vou colocar as partes que destaquei e me chamaram a atenção. Até a divulgação desse vídeo, não tive conhecimento de nenhuma explicação categórica sobre as coisas que me causaram estranheza. Primeiro foi a diferença entre a quantidade de sócios benfeitor remido e sócios remidos nos meses de maio e junho último. Nada mais, nada menos do que uma diferença de 3.431 sócios a mais em junho. Qual seria a justificativa? Se há um ano atrás e até o mês de maio próximo passado, a quantidade de sócios nessa categoria nunca ultrapassou 1.000, teria sido concedida uma anistia? Mas o estranho é que essa anistia não poderia ser financeira, pois o remido, como o próprio nome já diz, não paga mesmo. Teria sido uma anistia administrativa ou documental? Eles estariam devendo documentos ou prova de vida? Sei lá. Vamos investigar. Outra coisa que me chamou a atenção foi a diferença entre a quantidade de sócios gerais entre os meses de maio e junho. Houve um decréscimo de 280 sócios. Fiquei assustado, porque essa é a minha categoria e não cometi nenhuma infração que pudesse me excluir do quadro de sócios do Vasco. Fui olhar e vi que, graças a Deus, meu nome ainda estava no rol dos sócios em dia. E afinal de contas eu pago em cartão e anualmente. Então, por que a categoria teria diminuído quase 14%?
Outra coisa que me chamou a atenção foi a disparidade entre os números dos últimos 12 meses de sócios gerais. A categoria aumentava consistentemente a ponto de subir dos mais de 1.300 sócios em maio de 2019 até os mais de 2.000 sócios em maio deste ano. Não entendi por que caiu para 1.771 em junho deste ano. Teria sido a ameaça de extinguir a categoria, como propunha a reforma do estatuto elaborada debaixo dos panos? Bom, essas dúvidas espero ver respondidas de forma cabal e verdadeira no futuro próximo. Bom, outro assunto que gostaria de tratar aqui é sobre a medida provisória do futebol. O governo federal, através da medida provisória 984, ofereceu uma alternativa para nos livrarmos da prisão imposta por um sistema de transmissão de jogos de futebol baseado no império da vontade do mais forte sobre o mais incompetente. E isso só é a ponta do iceberg se você usar a cabeça. Graças às más administrações dos clubes, todos caíram na armadilha preparada pela maior rede de TV brasileira, que sempre incentivou a dependência dos clubes aos seus recursos financeiros, oferecendo sempre a salvação para os clubes, tal qual o lobo do Chapeuzinho Vermelho. E quando essa emissora, através da estratégia empresarial da bonificação por volume, que conseguiu aprovar ainda na década de 60 e abocanhou a maior fatia do investimento publicitário brasileiro, nenhuma outra emissora foi capaz de competir com ela, e os clubes acabaram se transformando em presas fáceis. Afinal, quem iria dar ouvidos à concorrência se ela oferecia o maior preço e detinha o monopólio publicitário? Foi assim que ela afastou a concorrência e a manteve sempre em segundo plano. Assim, com planos empresariais ardilosos, ela continuou se mantendo no topo. Com muito dinheiro entrando nos cofres, foi capaz de se manter tecnologicamente melhor do que as outras. Infelizmente, os jovens não conhecem essa história e preferem colocar a culpa nas outras emissoras que, segundo a grande maioria da população, não conseguem concorrer com ela porque são menos competentes. Isso é mentira. Mentira. Elas são o que são porque não podem ser mais do que são. Afinal, para melhorar é preciso arrecadar mais. E se a grande quantidade de dinheiro que entra no segmento vai para a maior, por causa de um artifício legal que ainda existe, fica difícil superá-la. Mesmo que ela represente menos de 35% da audiência geral dentre as 5 maiores redes de emissoras, ela sempre será a maior porque arrecada 80% do dinheiro que vem do mercado publicitário. Se alguém quiser saber como isso acontece, eu posso sugerir alguns textos fidedignos sobre a matéria no futuro. Para que isso mude e ajude seu clube, o torcedor tem que tomar coragem e apoiar jogos pela internet ou através de TV aberta ou paga, negociando com operadoras pelo melhor preço e forma, utilizando alternativas como transmissão antes e depois do jogo, coisa que a emissora atual não tem interesse. Já imaginou você indo para o estádio ou voltando para casa assistindo transmissão da chegada do seu time ou entrevista de jogadores após o jogo ou comentários interativos entre o torcedor e o comentarista do jogo? E tudo isso pode ser feito pela internet e pode ser patrocinado rendendo dinheiro para o clube. Pense nisso. Onde não há interferência do torcedor, fica valendo os interesses pessoais e particulares dos dirigentes. É isso que você quer? Quanto maior for a interferência popular, mais democrática fica a administração e organização dos clubes. E, por conseguinte, as ações e decisões ficam mais próximas da vontade da maioria. Por isso, a medida provisória é importante, inclusive pressionando os dirigentes que receberam dinheiro adiantado da emissora monopolista, demonstrando que há interesse em rescindir o contrato e buscando acerto para devolver, se for o caso, o dinheiro recebido adiantado. E você sabe quanto o Vasco recebeu adiantado? Até quando vai esse compromisso?
Temos que discutir a medida provisória que permite que clubes ganhem dinheiro lícito com seu produto. Infelizmente, a maioria dos clubes está nas mãos dessa emissora. Precisamos discutir esse assunto porque assim chegaremos ao fundo desse engodo que calou as vozes daqueles que sabiam a verdade e enganou a maioria. Precisamos desmascarar os culpados. Só assim conseguiremos impedir que os dirigentes de clubes desrespeitem os torcedores e impedir que as emissoras incentivem as más administrações dos clubes para poder capturar mais facilmente os direitos de transmissão. Lembrem que as emissoras são só emissoras. O dono do direito de transmissão é o governo, que concede temporariamente esse direito a eles. Mas ambos, governo e emissoras, devem trabalhar para o povo. E caso você já tenha esquecido, o povo é você. Com relação ao Vasco, gostaria de ver algumas questões discutidas e respondidas, como por exemplo, por que a Globo adianta dinheiro para os clubes e quando isso começou? Por que os clubes correm atrás de dinheiro adiantado da Globo? O dinheiro que a Globo paga para os clubes é justo? E qual o verdadeiro parâmetro para dimensionar o valor de um espetáculo esportivo? Qual a relação entre o que a emissora arrecada em publicidade, quanto custa efetuar uma transmissão e quanto ela repassa para os clubes? A emissora paga para os jogadores o direito de imagem que os clubes pagam aos atletas? Se a emissora deixasse de transmitir o futebol, que programa colocaria no horário e como faria para atrair o torcedor para evitar que ele veja o jogo de seu time em outra emissora ou em outra plataforma? Com certeza vocês devem ter muitos outros questionamentos. Outras perguntas podem surgir em uma discussão sobre esse assunto, porque essa medida provisória é uma alternativa que não necessariamente elimina outras opções. A transmissão via streaming é o futuro, independentemente das outras opções. Não devemos nos preocupar com a hegemonia da Globo, mas sim com a causa do caos financeiro dos clubes e por que chegamos a ele. Outra coisa, essa medida provisória não caça o direito da Globo e não incentiva a quebra de contratos. Só abriu espaço para discussão e ofereceu opções para o clube ganhar dinheiro com a internet. A Globo não se interessa em explorar espaço como o pré-jogo ou o pós-jogo. Esse pode ser um espaço que a Vasco TV pode utilizar para interagir com os vascaínos que têm canal no YouTube, por exemplo. E isso pode render grana para todos. O clube, se o contrato permitir, pode vender espaço publicitário nas transmissões por streaming, antes e depois dos jogos. O YouTube tem um sistema de inserir propaganda nos vídeos gravados e a Vasco TV pode disponibilizar as gravações indefinidamente, como fazem os YouTubers em seus canais. Sei que pode não ser muito, mas tudo depende da quantidade de visualizações. E o Vasco tem um público cativo, que são os seus torcedores. Eles nunca vão prestigiar canais de outros times. Os clubes podem investir em plataformas pessoais, se não quiserem dividir a renda com o YouTube. As oportunidades são enormes e no futuro, sem as amarras do monopólio, podem ser maiores ainda. Em compensação, o veículo TV aberta, etc., mesmo que se reinvente, parece estar chegando ao limite. E se as redes sociais não forem censuradas, deixando os excessos serem regulados pelas leis já existentes, essa medida provisória surge como um alerta e abre uma chance enorme para os clubes interagirem com os torcedores. Depende dos torcedores e sócios do Vasco saber escolher seus dirigentes e cobrar deles que direcionem seus recursos em favor do clube e em nome do torcedor, a única razão da existência do Vasco. Se quiserem que continue tratando dos dois assuntos deste vídeo, façam seus comentários e deem suas opiniões. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.